Iracema é uma obra que traz como protagonista uma mulher indígena com características físicas e psicológicas muito idealizadas. Seu eixo temático principal versa sobre a criação de uma identidade cultural, um texto que se orienta para representar a origem da nacionalidade brasileira. Foi um ícone do indianismo romântico e de 1865, entre uma índia chamada Iracema e o português chamado Martim. Martim era um colonizador português do século XVI, responsável por defender o território brasileiro. Escreveu romances indianistas, urbanos, históricos e regionalistas. Também produziu obras para o teatro e exaltados textos políticos, nos quais criticou a figura do imperador e versava sobre política externa, diplomacia e uma controversa apologia do trabalho escravo. Alencar ele construiu essa narrativa remontando a gênese da pátria brasileira, que foi assim que surgiu o povo brasileiro. A história ela foi escrita em terceira pessoa. No primeiro encontro de Iracema e Martim, rolou uma forte atração entre os dois, ocasionando depois em uma paixão. Porém, Iracema ela é uma virgem consagrada a Tupã, que guardava um segredo de Jurema, um licor sagrado que levava a êxtase dos índios tabajaras. Quando Iracema e Martim realmente acabam se apaixonando, eles precisam fugir da aldeia para que ninguém lá da tribo perceba que os dois estão apaixonados e que Iracema rompeu o seu voto de castidade. Mas quando os tabajaras perceberam a fuga, eles seguiram em perseguição dos dois, liderados por Irapuã e Caiube, que era o irmão de Iracema. O casal se refugiou para a praia, onde Martim construiu uma cabana para os dois poderem viver longe de todo mundo. Mas depois de um tempo, a Iracema descobriu que estava grávida e Martim precisava partir para defender a tribo Pitiguará. Então Iracema acabou tendo seu filho sozinha e o batizou de Moacir. Ela acabou se ferindo muito com o parto, até que seu leite secou também, onde só deu tempo de Martim chegar e ela entregou-se seu filho e acabou falecendo. Iracema foi adaptado para o cinema em 1979, sob o título de Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, dirigido por Carlos Coimbra, que também era o autor do roteiro. De acordo com as críticas, a produção cinematográfica acabou por erotizar a figura de Iracema e suprimir a sua voz em momentos de tensão nos quais, no romance, a personagem pronunciava-se. Moacir, filho de Iracema e Martim, primeiro brasileiro miscigenado. O nome provém do termo tupi-moazi, que significa arrependimento, inveja. Segundo o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro, a etimologia dada por Alencar ao nome não é correta. Os personagens principais seriam Martins. Ele foi baseado em uma figura histórica real, e seu nome era Martim Soares Moreno. Ele era o primeiro colonizador português do Ceará. Ele representava o português que levava até os índios uma nova cultura civilizada e a fé cristã. Iracema, que era a Virgem dos Lábios de Mel, que era uma jovem índia tabajara que guardava o segredo de Jurema, que era uma planta alucinógena. Araquém era o pai de Iracema e pajé da tribo Tabajara. E Cabui, que era o valoroso guerreiro Tabajara, irmão de Iracema. Para José de Alencar, como explica o subtítulo do seu romance, Iracema é uma lenda do Ceará. O encontro da natureza, Iracema, e da civilização Martim projeta-se na duplicidade da marcação temporal. Em Iracema, há um tempo poético marcado pelos ritmos da natureza e percepção sensorial de sua passagem, que predomina no corpo da narrativa e um tempo histórico cronológico. O tempo histórico situa-se nos primeiros anos do século XVII, quando Portugal ainda estava sob domínio espanhol, e por forças da união das coroas ibéricas, a dinastia castelhana ou filipina reinava em Portugal e em suas colônias ultramarinas.